Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tem Jeito Podcast. Eu sou Daniela Silva e hoje eu estou acompanhada da minha amiga. Marta Lobo. Ai, Olha como ela é chique. Nossa, eu sou fofa. ela é fofa. De vez em quando, tá, gente? Quando ela é ogra, Eu tá? sou muito fofa, gente. Isso é mentira. Intriga da oposição. Mas assim, hoje o nosso episódio está um espetáculo, principalmente para as mulheres. Exatamente. Né? Por isso que estamos todas assim alinhadas Elegantes. hoje, elegantes. E a doutora Marta vai apresentar, porque afinal de contas a convidada é dela, é nossa, é sua. Preste atenção. Há um tempo atrás, eu queria fazer minha unha, né? Fazer minha extensão de unha. E aí me indicaram uma sujeita lá na Vila Mara. Assim, quem não é de São Paulo, Vila Mara é longe, é bem longe, entendeu? Mesmo que é daqui, eu que sou da Zona Leste, é um bairro da Zona Leste, a Vila Mara, ainda assim é longe. É mais longe que o Papai Noel. É mais longe que o Papai Noel. Mas eu fui. E olha que eu vou falar pra você, eu iria 1000 vezes lá. Porque eu conheci, além de uma excelente profissional, eu conheci uma excelente pessoa. E é a nossa convidada de hoje, X Andrade. Seja bem-vinda. Muito prazer que você tenha aceito o nosso convite e está aqui para a gente bater esse papinho. Ai, gente, obrigada. Bom dia para vocês. E estou muito feliz de estar aqui, né? Conhecendo a Dani pessoalmente, que eu disse para ela no Prazer é início meu. que eu tinha até stalkeei tanto vocês no Instagram que me senti sentada com pessoas famosas. Então, Ai, meu tipo, estou me Deus! sentindo muito importante, uma pessoa famosa aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Não, nós agradecemos imensamente. E bora para o que interessa, né? Uhum. Quem é a X Andrade? A X Andrade, na verdade, é Shirlene Andrade, mãe de uma filha linda de 16 anos já, esposa do Igor, cristã e apaixonada por fazer unhas, em ajudar outras pessoas, ouvir mulheres e seus conceitos, suas mentes, né? Gosto muito de unha terapia, é uma coisa que eu trago para minha mesa de forma bem, como eu posso dizer, natural mesmo. Pelo menos todo mundo que vem fazer a unha não sai só com unha feita, né? Sai mais aliviada, mais. Sai com a terapia em dia. Exatamente. Sai com a mente mais aliviada, sai pronta para tipo, eu tinha esse problema, não tenho mais. E pronta para enfrentar a vida, né? Não é só sobre fazer unhas, é sobre pensar de um jeito diferente, de que tem jeito, de jeito diferente para tudo, né? E é isso. Sou irmã de mais 5 pessoas. Eu sou a sexta. Ai, que gostoso. Três por parte de pai, dois por parte de mãe. E são pessoas maravilhosas também, com todas as suas dificuldades, relacionamentos. Vivemos um pouco afastados porque eu sou carioca, minha mãe também é carioca, então meu pai nordestino foi buscar a gente lá, a gente não, né? A minha mãe lá no Rio de Janeiro. E aí, formando toda a família, assim, hoje todo mundo tá meio que espalhado, assim. Hoje eu, meu irmão, minha mãe estamos aqui em São Paulo e meu irmão mais velho e meu pai estão lá em Recife. Então a gente mantém um contato, assim, sabe, internet, porque não dá para todo mundo se juntar, né? Todo mundo muito atarefado na vida. Assim, cada um seguiu o seu rumo, sua vida, enfim. E hoje a gente tenta seguir em frente, né, com tudo que a vida, o trabalho, socializando tudo, tentando encaixar tudo e ser bom para tudo. E deixa eu falar, como que tudo começou? Como que. Porque assim, você já é hoje, dentro do seu segmento, uma profissional de bastante respeito, uma profissional que outros profissionais procuram para fazer parcerias e etc. Como que tudo isso começou? Como que foi lá atrás? Onde que foi o marco inicial dessa sua carreira, né? Dessa sua paixão, na verdade? Na verdade, eu fazia unha na minha casa desde os 13 anos, né, na minha adolescência. Mas eu fazia a minha unha porque eu não tinha dinheiro para pagar manicure, nunca tinha ido em salão nem nada disso. A gente era muito humilde naquela época. Então eu mesma fazia minha unha, fazia da minha mãe, fazia das minhas tias, então, mas era uma coisa muito
básica, né? É tipo, é você se virando sozinha para conseguir dar um jeito. E aí, nunca tive a pretensão, ou tipo, essa paixão cresceu no meu coração. Ah, eu amo unha desde que eu tinha os 13 anos. Não, não foi desse jeito. Não era uma coisa que nem que eu imaginava que eu ia trabalhar. Pelo contrário, depois que eu tive a minha filha, eu passei a ter soluções mais rápidas, sabe? A precisar de dinheiro muito rápido. Porque a única coisa que eu tinha, a única renda extra que eu tinha era cuidado dos meus pais, né? Os meus pais me ajudavam muito. E principalmente a pensão que o pai da minha filha entregava para mim. Então era tudo muito resumido, era muito pouquinho, então eu tinha que me virar muito rápido. Então acabei começando como vendedora. Já vendi bolsa, já vendi capinha de celular, já vendi celular, já vendi desde de roupa, calçado, até imagem, sabe? Qualquer coisa que me dava, eu dizia: o que você precisa, me dá, eu vendo, eu ajudo, eu grito na rua, sabe? Puxadora, enfim, já fui muita coisa. E aí em 2011, foi quando a prima do meu esposo e a tia dele, que já tinham uma clínica de estética formada, Bendito Corpo, elas me apresentaram, né, a profissão e disseram assim: a gente precisa de alguém, na verdade me chamaram para ser depiladora. E aí a gente precisa de alguém que ajude a gente, sabe, que aprenda do zero. Porque todo mundo que a gente contrata, as pessoas ou conversam demais, ou são simpáticas demais e não fazem o trabalho direito, ou fazem um trabalho muito bem feito, mas são mais tímidas, não conversam, não deixa o cliente à vontade. Então a gente precisa de uma junção, que você trabalhe muito bem, mas que você trate também muito bem os clientes e seja muito simpática. Ok. E aí eu fui nesse intuito de aprender o trabalho mesmo, de depilar. E aí depois da depilação aprendi, tive sucesso, as clientes gostaram. E aí eu fui crescendo, né, na clínica dela e acabei me tornando, tipo assim, uma gerente. Então ela dizia assim, a prima do meu esposo, Amanda dizia assim: você precisa saber fazer tudo, porque no dia que um profissional deixar a gente na mão, a gente tem que encaixar você no lugar. Então, se eu precisar de você na depilação, você vai depilar. Se eu precisar de você na manicure, você vai fazer. E se eu precisar de você na sobrancelha, você vai fazer. Então, hoje eu sou formada by Amanda em unha, depilação e design de sobrancelha. E faço tudo muito bem feito, porque a Amanda era muito, muito, muito perfeccionista. Então, tipo, é de pegar no pé mesmo. Então, foi uma coisa que foi implantada na minha cabeça de que eu preciso fazer tão bem feito que a Amanda olhe e que não veja defeito, sabe? Não é tipo a cliente olhar e não ver defeito. É a Amanda aqui na minha cabeça dizendo assim: tá faltando isso, você deixou isso daqui, ou isso Amanda aqui não virou tá sua perfeito. consciência. É, Amanda, que bom, né? a Amanda virou minha consciência e glória a Deus pela consciência ser a Amanda, porque ela foi a pessoa que me ensinou do zero, desde a limpeza da mesa, desde como mexer uma cera, como pegar na pinça, tudo foi ela que me ensinou. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Então, ela que me direcionou, ela me deu uma profissão que eu achei que não ia rolar, sabe? Não ia dar certo. Tanto que eu chegava em casa chorando quando uma coisa não dava certo. Eu saía de lá chorando, tipo, como assim? Eu fui tirar uma cutícula e saiu um bife. Tá sangrando, como eu pude fazer isso? Então eu ficava muito, tipo, cobrava muito de mim por causa de uma coisa que ela tinha me ensinado tantas vezes. Eu tinha visto ela fazer e ainda assim fui lá e E fiz. essa cobrança te trouxe alguma dificuldade emocional com você mesmo? Desencadeou algum problema emocional em você por não conseguir atender essa expectativa da sua consciência? Nossa, Dani, tava até pensando nisso agora, do quanto o que isso gerou dentro de mim, né? Que isso me levou a um detalhismo e perfeccionismo muito grande, que hoje eu vivo numa corda bamba, né? Entre ser detalhista é diferente de ser perfeccionista. Você ser detalhista, você é uma forma saudável de você lidar com as coisas. Você gosta dos detalhes, você tá aqui mexendo nas coisinhas e beleza. De forma saudável, independente do que o Você outro tá atenta aos fazendo. detalhes, né? Mas aí Isso. eles não te Eles não me me maltratam. dominam, não te Isso. dominam. Eles não me torturam porque aquele detalhe não tá sob meu controle. Eu não fico assim, mas já fiquei assim.
Porque tudo, tipo, quando a gente chegava no ambiente, tudo tinha que estar perfeito e a campainha tocava, a Amanda tá vindo e a gente corria todo mundo para arrumar tudo. Não de forma. Eu não olho isso hoje como uma forma ruim, né, de lidar com as coisas. Mas eu entendo que eu precisei passar por isso, né, ter essa consciência. Tanto que quando eu saí de lá, que fui trabalhar em outros lugares, eu não conseguia trabalhar com outras pessoas, porque o jeito que eu tinha aprendido era um jeito tão metódico, tão sistemático ali, tinha que ser daquele jeito para mostrar uma higienização, uma Um transparência, o cuidado. cuidado. Para você ter noção, para a gente entrar na mesa de depilação, na sala de depilação, toda vez que a cliente vinha à sala, a frase que ela usava era essa: quando a cliente entra na sala, essa sala tem que dar a entender de que ela nunca foi usada na vida. Ela tá totalmente esterilizada, totalmente limpa, você tá impecável, roupa branca, tudo impecável, cabelinho amarrado, tudo certo. Ela tem que olhar pra você e acabou. Essa sala nunca foi usada. A primeira vez que vai ser usada vai ser com ela. Então, entrar num lugar em que as pessoas não tinham a mesma coisa foi muito difícil pra mim, porque eu olhava pro lado e dizia assim, isso aqui tá tudo errado. E eu tenho, até hoje eu tenho essa dificuldade de trabalhar com outras pessoas, porque eu tenho lidado, eu sei lidar com a minha bagunça, mas eu não sei lidar com a bagunça de outras pessoas, principalmente no lugar do meu trabalho. Meu ambiente de trabalho é assim, é a minha bagunça, aí tem uma hora que tá demais, aí eu junto tudo, arrumo tudo e falo, ufa, dá aquele alívio, sabe? Bem assim, Mas mas é a bagunça do uso, né? do De que uso. você está É, que ela usando. ali tá trabalhando, Né? né? É Exatamente. porque vamos, assim, só um parênteses, quantas clientes em média você atende por dia? Se eu pegar. Depende do procedimento que eu vou fazer, né? Eu não trabalho com unhas naturais, só unhas artificiais. Então, eu faço um alongamento em 3 horas e uma manutenção em Manutenção. 2 horas. Então, depende do procedimento que eu vou fazer, a quantidade de clientes vai variando. Então, eu posso atender 8 clientes por dia, até se for manutenção, ou se for alongamento, eu consigo atender até 5 pessoas por dia. Mas mesmo assim, né? 5 pessoas por dia são 15 horas Sim, de exatamente. trabalho. É Olha isso só, aí. são 15 horas de trabalho. É. E como você concilia essas 15 horas de trabalho com o lado mãe, o lado esposa, o lado mulher? Então, uma sobre o lado mulher, eu não tenho uma pessoa específica que cuide de mim. Porque eu tenho essa agoniazinha de alguém mexendo em mim, sabe? Então, meu cabelo eu mesmo faço, minha unha eu mesmo faço, sobrancelha eu mesmo faço, tudo depilação. Então, tudo eu aprendi a fazer e todas as vezes que eu coloquei na mão de alguém, a pessoa não fez de um jeito que eu gostasse. Então, fora cabelo, que eu tenho uma amiga aqui, outra ali, que são cabeleireiras ótimas, e a gente acaba se virando tudo. Fora isso, eu mesmo faço por mim. Sobre o lado mãe, eu aprendi, Dani, a tirar um dia da minha semana e designar ele para minha filha, sabe? Ela precisa de mim. É a única que eu tenho. Adolescente, com a cabeça cheia de perguntas, questões. A gente precisa ter um tempo de qualidade junto, senão a gente se perde. Eu perco ela e ela se perde. Então eu entendi isso. Principalmente porque a infância da Lara não foi comigo, foi com a minha mãe. Então, como eu engravidei muito cedo, na adolescência, eu engravidei aos 16, tive a Lara aos 17, não foi uma coisa que a gente, tipo assim, que eu consegui lidar muito rapidamente, né? Tipo assim, nossa, estou grávida, que maravilha. Não, Vou não curtir a foi uma gravidez. maravilha. Foi um susto, foi um pavor, foi uma. De agora que eu faço, porque eu achei que tinha um suporte, estava amparada, mas na verdade não. Na verdade, eu me vi sozinha, grávida, e não tinha o que Você não fazer. teve o suporte do pai, Isso, mas você teve sim. outra rede de apoio. Eu tive a rede de apoio da minha mãe. Sim, a minha mãe estava o tempo inteiro ali para mim e ela me ajudou em todos os momentos, seja desde o momento em que eu descobri a gravidez, que na verdade, a, quando eu descobri, eu só descobri porque Deus revelou para minha mãe, né? Ela estava orando no quarto, eu estava na igreja, e aí quando eu voltei para casa, ela falou, estava chorando muito. E o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, meu pai, né? E ela disse que não, que ela estava orando e que tinha entrado um homem de branco dentro do quarto dela. E ela estava de cara no chão, né, jogada assim no chão, deitada. E ela estava chorando muito e ela disse que via o pezinho dele andando, chegava na frente da cabeça dela, disse que tinha um roupão, né,
a roupa passava em cima do pé dele, sabe? Bem detalhado, assim. E ela disse que ele andava de um lado para o outro, parava na frente dela e dizia assim: Eis que um óvulo fértil foi fecundado dentro do ventre da sua filha. E será uma menina, porque eu vou usar ela no Ministério do Louvor. E aí eu fiz assim: não, pô, 16 anos, você tem noção? Eu não tinha nem terminado o ensino médio. Como que eu vou fazer isso? Não é, tá errado. E a minha mãe disse: você tá grávida. Aí uma semana depois, minha menstruação atrasou. E aí a gente foi fazer o teste. E aí a gente nem acabei fazendo teste de sangue. Fui fazer logo O de farmácia. Não, o transvaginal mesmo. Ah, você foi direto pro ultrassom. Sim, porque eu tava sentindo dores na lateral, né? Tipo, como se fosse ovário, sabe? Sim. E aí eu senti essa dorzinha de lado. E aí a gente foi pra ver essa dorzinha, porque que tava assim. Aí a médica já passou a transvaginal. Quando a gente fez, tava lá. O Ela saquinho falou assim, a sua gestacional. dorzinha é um nenenzinho. Sim. Eu nenenzinho. Exatamente. Então ela já estava lá. Então já foi um susto, aí já foi um desespero também, porque eu comprei toda esperançosa, um sapatinho, um nananã, um recadinho dizendo parabéns, papai. E ele pegou tudo e jogou no lixo. E tipo, eu fiquei, e agora, né? O que eu faço? Agora eu não tô mais sozinha, o que eu vou fazer daqui pra frente? E aí a minha mãe já me deu todo aquele suporte, não, vamos junto, a gente tá aqui, do mesmo jeito que a gente alimentou um, a gente alimenta o outro e a gente tá todo mundo aqui. Só que isso acabou gerando na minha filha, no crescimento dela, né, muita coisa psicológica principalmente, porque a Lara associou isso de crescer sem um pai presente como esse abandono, né? Que a nossa terapeuta até chama de síndrome do abandono, porque Uhum. ela se sentiu abandonada por todo mundo. Mesmo tendo o afeto de todo mundo. Mesmo tendo, ela foi a primeira neta, ela foi a primeira sobrinha, então todo mundo mimava demais, ela era pra cima e pra baixo, ela dava, sabe, rindo pra todo mundo, toda dada, toda assim. E ela sempre foi rápida pra tudo, assim, rápida pra andar, rápida pra desmamar, rápida pra fazer qualquer coisa. Então, mesmo a gente dando todo o suporte pra ela, ela não entendia, né? Só, A tipo, falta. sim, ela entendia que o vovô era o vovô, a vovó era a vovó, que a mamãe era a mamãe, mas e o papai era quem? O papai era longe, uma pessoa que ela nunca conhecia, que ajudava financeiramente, mas que presencialmente não tinha a imagem dele, né? Ele Tipo, não convivia com ela. não porque a gente vivia em estados separados, né? Ah, Então entendi. ele estava no Rio e eu fui viver com os meus pais no Nordeste, lá em Recife. Então, essa separação para ela causou muita coisa, sabe? Então, não só para ela, né? Não só do lado dele, mas do meu lado também. Que quando ela tinha 3, 4 anos, eu vim para cá, para São Paulo, foi quando eu cheguei aqui, para conseguir, tipo, dar uma vida melhor para ela. E ela ficou com a sua mãe. Ela ficou com a minha mãe. Então, na cabeça dela, ela foi abandonada 2 vezes, tanto pela mãe quanto pelo pai. E isso para mim, hoje, a gente, tipo, eu tenho que firmemente estar ali sentadinho com ela, acompanhando muito de perto, porque ela sente, tipo, qualquer coisa. Por exemplo, hoje ela tem 16, então ela passa por períodos muito fortes de TPM, né? Principalmente na TPM, isso desestabiliza demais ela. Então ela fica, tipo, parece que todo mundo vai embora, eu me sinto muito sozinha. Então, geralmente, eu tenho que sentar e reafirmar: a mamãe tá aqui, a mamãe não vai embora, a gente tá tudo bem, já passou, aquilo foi uma época diferente, agora é outra coisa. E ela. Geralmente, criança não entende que você os seus motivos por fazer certas coisas, né? Ele só entende o que ele tá sentindo e o que tá sentindo é o que vai ficar gravado aqui. Acabou, o Uhum. trauma tá feito e a gente tem que lidar com isso. A gente não dá para consertar o trauma. Vamos ressignificar e seguir em frente. Mas o Igor ajudou muito nesse processo com a Lara, né? Quando que ele Demais. entrou na sua vida? A Lara tinha 4 anos quando o Igor entrou na minha vida e foi Igor, é só para o pessoal se situar, Igor é o seu meu atual esposo. Isso. Para sempre, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é tipo, ele foi a pessoa que é difícil explicar a conexão deles dois, porque é tipo assim, ela viu ele viu ela e acabou. Amor à primeira vista. Acabou, não existe mamãe, não existe vovó, não existe tio, só existe o Igor. Ela E tinha que idade? ela tinha 3 anos, 3 para 4 anos, mais ou menos.
Então, tipo, ela fez 4 anos num dia, 3 dias depois ela conheceu o Igor. E, tipo, sentou no colo dele, conversou com ele, ficava passando a mão assim, ó, no rosto dele, e dizia, ele é tão lindo, mamãe, Ai, sabe? E eu ficava assim, menina, dá uma segurada. Aí, uma semana que a gente tava namorando, ela vira pra ele e fala, posso chamar de pai? Eu, "Psh, menina, não é assim que acontecem as coisas, espera mais um pouquinho, vamos chamar de tio primeiro. Ele ficava na minha cara assim, o que que não faz, filho. É uma criança, finge demência. Só que mal sabia eu que. Ele fala hoje, né? Que ela tava ela o escolheu. profetizando. Ela Ela o profetizou, escolheu. ela me escolheu. Ela olhou pra minha cara e falou: esse menino é meu e eu sou dela. Acabou. Acabou. Não tem mais. Tipo, aí a gente se separou, né? Ela foi pra Recife, a gente ficou aqui. E aí, tipo, vivemos bem um tempo. E aí, quando ela tinha 11 anos, 12 anos, acho, a gente trouxe ela pra cá pra passar as férias. E aí ela perguntou pra mim assim, mãe, por que que eu não posso ficar aqui? Aí eu disse, não, a pergunta que você devia fazer é por que você não quer ficar aqui? Porque a intenção é essa, é você querer ficar. Não é eu te dizer assim, agora você vai morar comigo porque não sei o quê e tudo mais. Ah, você deu esse poder de decisão para ela. Dei porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito, como eu posso te dizer? Ela sempre foi muito controladora, sabe? Então ela meio Bem que rígida. não de rigidez, mas de tipo assim, Centralizadora. de saber colocar as pecinhas aqui no lugar pra chegar no objetivo que ela quer, Ah, entendi. entendeu? Ela meio que manipulava a situação ao favor dela, então ela sempre fez isso desde que eu era pequena e ela sempre teve o que E ela você sempre não quis queria. repetir o padrão com a sua filha? Sim, mas do mesmo jeito, ela fez o que ela fez comigo, ela também fez com a minha filha, né? Então eu sabia como a minha mãe tinha criado a Lara. E aí eu falei assim, você deveria saber disso, tipo, se perguntar, não porque você não pode ficar, mas porque você não quer ficar. Ela dizia, aí ela, mãe, eu acho que eu sei porque que eu não queria ficar. Por quê, Larinha? Por que você. Ah, porque eu vou deixar minha avó sozinha. Ah, porque quem vai cuidar dos remédios da minha avó? Quem é que vai dar os remédios da minha avó? Então, quando ela começou a falar isso, eu já comecei a ver o que a minha mãe tinha implantado na cabeça dela. De que uma hora ela ia escolher ficar comigo, mas quando essa hora chegasse, ela ia ter que virar para ela e dizer assim: não, eu não posso ir embora. Por quê? Porque a Minha avó minha depende avó. de mim. Entendeu? Então teve toda uma historinha ali. E até a gente conscientizar ela de que a saúde da avó não dependia dela, que o bem-estar da sua avó não depende de você. Você só é responsável pelo seu próprio bem-estar. O que que a Lara quer hoje? Eu quero ficar com a minha mãe e com meu pai. Tá bom. Então, você vai ficar com a sua mãe e seu pai. E aí a gente começou Transição. uma transição, um desmame, né? Da minha mãe, porque como a minha mãe tinha inserido muitas coisas na Larinha psicologicamente e, e forma de jeito Quando eu da te conheci, fazia personalidade. pouco tempo que ela tinha vindo definitivamente morar com você. Sim, e foi um Deus nos acuda, porque as reações da Larinha eram totalmente a minha mãe. Você olhava para ela e dizia minha mãe, e eu não. É porque é padrão, né? Sim, ela espelhava literalmente palavras que a minha mãe usava, Ela ela também modelou sua usava. mãe, né? Exatamente. E criança é isso, essa massinha de modelar, né? Você Criança é uma esponja, acaba acabou. absorvendo o ambiente que ela vive e põe pra fora aquilo que ela É vive, isso. né? E ela espelha isso em todo mundo. Tudo que ela absorveu, ela está espelhando em você, em outro, em qualquer pessoa. Então, na cabeça dela, eu ia fazer exatamente o que minha mãe fazia. Então, quando ela tinha uma memória da minha mãe na cabeça, e ela, não, ela vai fazer isso aqui, porque era o que minha mãe faria. E aí ela viu que eu não tive esse comportamento, ela ficava assim, como assim? Isso tá. Não Isso tá foi isso que eu errado. pedi. É, isso tá errado. Tipo, o padrão não é esse. E eu falei, você achou que eu ia fazer isso? Isso é coisa da sua avó. Lembra que a sua avó fazia isso? Ela é verdade. Eu não sou sua avó, Larinha. Eu sou sua mãe, eu sou diferente. E ela começou tinha... A Lara, quando chegou também, ela tinha uns espasmos, assim, de susto, sabe? Então, tipo assim, se eu me movimentasse muito rápido perto dela, ela fazia assim, ó, como se eu fosse bater nela. E eu fiz assim, ó, por que que você tá se encolhendo? Eu não vou te bater. Tá tudo bem, nunca te bati. Por que que você tá se encolhendo? Ela, sei lá, me assustei, pensei que a senhora ia me bater. Por que que eu vou te bater? Porque com o tempo eu entendi que a minha mãe tinha me feito um bicho-papão.
na cabeça dela. É tipo assim, você não vai fazer isso não? Pera aí que eu vou chamar sua mãe. Entende? E aí, toda vez que ela dizia, eu vou chamar tua mãe, ela dizia assim, minha mãe é um monstro, minha mãe vai vir, minha mãe vai me bater. Então, isso foi inserido tantos anos na cabeça dela, que pra ela parar com essa reação assim, ó, se eu chegasse perto dela, qualquer coisinha, se eu me movimentasse muito rápido, ela se encolhia. E eu dizia assim, filha, você tem noção de que se você fizer isso na rua, as pessoas vão pensar que você é espancada dentro de casa? Eu nunca te bati. Eu nunca falei, tipo, eu grito, falo alto, porque eu sou, né, como é que fala a palavra? Sou uma pessoa que fala tudo muito alto, eu converso muito alto, eu sou, mexo, Gesticula. gesticulo toda hora, então, tipo, eu sou muito assim, Expansiva. expansiva. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, então tudo que eu falo, se é pra rir, eu rio muito alto, se é pra falar, eu falo alto. Se é pra fazer tudo assim, eu faço tudo muito pra fora. Então, eu E a sou Lara assim, já é mais. ela era assim. E aí, quando ela começou a ver que eu não fazia isso por mal, porque, tipo, de forma agressiva, mas era um jeito de falar, ela ficou. Hoje eu vejo que ela é muito sua extensão, assim. Ela Sim. é muito extensão da X. Inclusive, ela ainda tá trabalhando com você, eventualmente? Ela estava, mas agora eu tô reformando a minha casa, então ela precisa estar em casa com o pedreiro. Porque ela estava trabalhando um pouco com a Sim. X, né? Inclusive, as últimas vezes que eu fui lá, cutilou a minha unha foi ela. Ela herdou, então, o teu É, dom. e, e ela é Aprendeu. muito a extensão da X, assim. Hoje a gente consegue ver. No começo eu não a via muito, porque ela era muito pequena, então ela Uhum. não ia muito pro salão. Mas ela é muito a extensão da X, assim. Ela tem a personalidade, entendeu? Ela é extrovertida. Ela não é tão quanto a X, assim. Mas ela, quando ela conhece a pessoa ali, Ela ela se se solta. solta. Né? É Demais. bem bacana, né? E Sim. quando foi que você percebeu que precisava de uma ajuda profissional para tratar esses traumas incutidos nela? Eu percebi quando a Lara sempre teve SPA, né, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ela sempre foi muito pra frente. E por causa disso, ela, tipo, tinha 2, 3 aninhos. E ela E isso falava, você falava. teve um diagnóstico médico para Sim, descobrir? não na época, mas quando a gente começou a fazer terapia, agora a médica já falou, disse, não, é sobre isso aqui, ó, tá acontecendo, e beleza. Mas ela tinha 2 aninhos, 3 aninhos, e ela falava demais. Eu falava, filha, pelo amor de Deus, fica 10 minutinhos caladinho. Amor, é 10 minutos, Conheço alguém vamos, assim. vamos brincar de vaca amarela. Vamos, vaca amarela, cagona. Quem falar primeiro vai comer tudo na panela, tá bom? Vamos fazer isso. E aí ela não aguentava, ela esquecia que a gente tinha combinado e ela começava a falar. E aí a gente falava, por que que você não consegue ficar 10 minutinhos calada? Aí ela fazia assim, porque ela não consigo, ó. Tem um monte de coisa na minha cabeça pra eu perguntar. Vem um monte de coisa, eu preciso falar. E eu, então fala, filha. Fala. Você tem um monte na cabeça de coisa pra falar? Então fala. E aí, conforme o tempo no colégio, a pedagoga falou assim, eu falei, ó, ela tá tendo ela chora para estudar, ela é muito acelerada, sabe? Ela fica muito ansiosa para a prova, então ela acaba tendo muita crise de ansiedade, tá muito assim. E aí a médica falou, a pedagoga disse que ela tinha provavelmente SPA, que ela não conseguia ficar quietinha. E todas as reclamações da escola dela era que a Lara falava demais. Ó, a Lara é uma ótima aluna, ótimas notas, ela entrega tudo direitinho no prazo, tá tudo bem. A Lara só fala demais. E eu fico, Sei por que bem, será? sei bem disso. Por que será? E aí, do final, tipo, agora na adolescência, a gente decidiu fazer terapia por causa disso, porque ela, além de ter esse pensamento acelerado, ela também não conseguia lidar com questões paternas, porque o pai biológico dela tentava entrar em contato, ela não queria falar com ele, ela não queria, sabe? Ah, não, meu pai é o Igor, eu preciso falar com o Igor, porque tudo é o Igor e eu não quero saber do outro. E aí, até eu falar com ela, até a gente sentar e decidir, ó, isso aqui, que você. Não é porque um é pai que o outro também não seja. Não é porque o outro não esteve presente, mas ele esteve presente financeiramente. Então, uma coisa que eu deixei muito clara em toda a vida da Lara foi que ela, quem é pai é pai. E eu não podia colocar, independente de quem ele fosse, independente do que ele fez comigo, independente do que ele fez pra mim, eu não podia transferir isso pra ela. Isso era meu, foi Ela o meu teria que trauma. construir a relação com ele. Sim, o que eu Seria uma vivi, escolha dela. exato.
O que eu vivi com o Marcelos foi minha história. Foi o meu trauma, as minhas questões, e foi eu que não consegui lidar com aquilo no momento. Foram coisas minhas. A partir do momento em que a Lara nasceu, eu prometi para mim mesma que nada daquilo que eu tinha vivido com o pai dela ia afetar ela e nem o crescimento dela. Então, até os 14, 15 anos da Larinha, ela não sabia como tinha sido o meu relacionamento com o pai dela. Então, eu não transferi isso. Eu não xingava ele. Eu não dizia. Ah, minha mãe fazia isso. Dizia: você vai, não presta. Você vai, não sei o quê. E eu ficava: não fala isso, porque ele já tá longe, né? Então, a imagem que ela tá fazendo dele é dessa pessoa que não pode se defender, que você tá fazendo aqui gato e sapato, e que essa pessoa não pode se defender. Ela não vai poder ligar para ela ou chegar aqui a qualquer momento e falar assim: ó, essa pessoa, tudo que ela falou aqui não é assim, eu fiz isso por causa disso. A partir do momento em que você dá direito de defesa, aí você pode acusar, né? Então, eu falava isso pra minha mãe. E aí ela foi, por causa de tanta coisa que a minha mãe acabou inserindo sobre o pai, ela acabava que tomou meio que um ranço, sabe? Ela não queria falar com ele, ela não queria conversar, não queria ver os outros irmãos, que ele formou uma nova família, né? E tudo. Ela não queria tudo que era de respeito a ele, ela afastava. Então eu entrei em contato com ele, disse que eu precisava, ou ela se sente dessa forma, ela não quer falar com você porque ela se sentiu abandonada. E ele achava mesmo que o Igor tinha suprido essa carência física, presencial, né, dele, e ele tinha cumprido o papel dele financeiramente. E ele mesmo ficou assustado, disse: nossa, eu achei que o Igor tava tudo bem, porque o Igor tá aí, eu me senti super aliviado por ter o Igor. É meio que, tipo, ele fez uma, vamos botar assim, uma parceria, né? E aí, tanto que quando a gente queria, tipo, quando a Lara foi chamar o Igor de pai mesmo, que ela continuou chamando ele de pai, ela fez questão de falar pra ele que quem era o pai dela era o Igor. Porque o meu pai é assim assado e o Marcelos não sei o quê, não sei o quê. E aí ele disse: eu não me sinto ofendido com isso, porque ela vive com ele. E que bom que ela tem ele como pai e tá tudo bem. Que bom que ele tem Ele tem esse entendimento. entendimento, né? Sim. Porque normalmente o que a gente vê nas relações de casais que se separam são pais que não conseguem lidar com isso. Seja o pai ou a mãe não conseguem lidar com a presença de uma outra pessoa que conseguiu conquistar o afeto da criança, né? Especialmente em relações em que há um certo abandono afetivo por um tempo, os pais não conseguem lidar com a substituição, vamos dizer assim, né? O Marcelos conseguiu lidar bem com isso porque ele entendeu que quem conseguia dar o que ele não dava era o Igor. Porque o Igor decidiu ser o pai que ele não teve, que o Igor não teve pai presente também, ele é filho de mãe solteira. Então, ele disse: o pai que eu não tive, o pai que eu não tive, eu vou ser. Então, tudo que eu acho que eu queria que meu pai fizesse comigo, eu vou fazer pelo meu filho. E já o Marcelos teve um pai presente, mas não um pai que afetivamente presente. Ele não tinha Era um pai só fisicamente presente. um pai financeiramente presente. O pai que supria a necessidade do filho, tá bebendo, tá comendo, dormiu, tá vivo? Vive. Acabou. Não tem essa de tipo: e aí, filho, bom dia, dá beijo, abraço, como é que você tá? Não tem essa. É tipo assim, todas as vezes que ele ia até o pai, era porque ele precisava de alguma coisa, queria alguma coisa, era para suprir alguma necessidade. Nada emocional. Então, como ele não tinha recebido isso, quando ele foi conversar com a Larinha sobre isso, ele deixou isso bem claro para ela. Tipo: eu não sei como fazer isso. Eu não sei como chegar até você, tipo, e demonstrar uma coisa para você presencialmente, sabe? Quando ela passou um tempo na casa dele, um mês nas férias, acho. E eles tiveram esse bate-papo. E aí ele, né, acabou se abrindo com ela, dizendo: eu não sei fazer isso, eu não sei o que dá pra você, eu não sei o que mais eu posso entregar pra você. A assistência que eu posso dar é essa aqui. Você quer sentar Que conversar? A foi o gente que ele conversa. aprendeu. É isso. Mas hoje eles conseguem ter um relacionamento um pouco mais próximo. Eles conseguem conversar na paz, de boa. Tipo, ele manda mensagem, ela também. Às vezes ele quer fazer uma chamada de vídeo, faz, ela vê os irmãos, conversa, tudo. Mas ele entendeu o lugar dele na vida dela e ela entendeu o lugar dele na vida dele também. Até porque Então, ele não assim. Acho até louvável da parte dele ter sido tão honesto com ela e Sim. colocado para ela que ele não teve isso, então ele não aprendeu como lidar com isso e como transmitir isso para o filho, sim.
Não justificando o que ele fez no passado, mas talvez isso seja o motivo que ele tenha se espantado tanto quando vocês descobriram a gravidez, né? Sim. Porque ele pensou assim, poxa, eu não tenho que eu vou pai, fazer? o que que eu vou fazer? Eu não sei ser pai, Uhum. né? E a gente vivencia isso muito nos dias atuais, especialmente, acho que, não sei, Marta, você na sua convivência, que você trabalha bastante com trabalhista, né? Mas como eu tô mais inserida na área da família, a gente vê isso constantemente, não só pelo lado do pai, da mãe também, Uhum. que não tiveram uma presença paterna ou materna na infância, eles hoje não conseguem passar isso para as crianças. Uhum. Não conseguem entender que além do financeiro, além da alimentação, o pai precisa demonstrar que se importa com a criança. Precisa ter esse tempo de qualidade que você destina um dia da sua semana para sua filha, Uhum. né? É uma coisa muito importante, porque a gente aprende na nossa mentoria que é preciso equilibrar os pratinhos da vida. E a gente, na nossa vida, nós somos várias pessoas ao mesmo tempo. Você é a X mulher, a X profissional, a X mãe, a X filha, a X esposa. Então, você está trabalhando bastante esses seus lados e conseguindo equilibrar, né? Sim. E as pessoas hoje encontram muita dificuldade nisso. E principalmente em reconhecer que precisam de ajuda. Então, é admirável da sua parte sentar com a sua filha e reconhecerem que vocês precisaram de uma ajuda profissional, apesar de todo o apoio familiar que você teve, de uma ajuda profissional para tratar esses traumas que desenvolveram nela com o tempo. Uhum. Coisa que muitas pessoas não Sim, exatamente. conseguem entender, talvez por crenças lá do passado, porque quem vai num psicólogo é louco, E né? até pela forma também de lidar com a maternidade, né? Ou com a paternidade, enfim. É porque a maioria só espelha aquilo que viveu. Eu não Exatamente. tive uma maternidade, tipo, a minha mãe não era uma pessoa afetiva, amorosa, carinhosa. Ela sempre foi uma pessoa muito direta. Ela não recebeu o carinho da mãe. A mãe dela teve 12 filhos. Ela é muita criança para ela lidar. Então ela trabalhava, faxinava a casa dos outros para trazer comida para casa e assim criar. Então ela não recebeu o afeto da mãe. Então como ela ia passar isso para mim e para os meus irmãos? Não tinha como. Então eu não me lembro de nenhum tempo em que eu, tipo assim, tô aqui na minha casa, vamos assistir um filme. E aí eu deitar no colo da minha mãe e minha mãe fazer carinho na minha cabeça. Eu não lembro disso. Eu não tive nenhuma nenhum respaldo de carinho materno nessa área. No máximo que a gente tava, mãe, tô com saudade, é abraço, um beijo aqui, acabou. E o abracinho dela era tipo assim, aqueles tapinhas nas costas assim, fala tipo, tá bom, tá bom, tá bom. E a gente entendia que é só até Dá um e tá ranço, tudo. né? É, tipo assim, ai, não, é melação. E não. Ela fazia exatamente isso. Chega, 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 tá bom. Porque ela não Ela não recebeu. recebeu. Ela não gosta de carinho, assim. Meu pai sempre foi muito meloso. Então, até o carinho do meu pai mesmo, ela recebia um pouquinho, tipo, dava uns 5 minutos, ela, "Ih, chega, chega. Já era. E era isso. Então, na minha cabeça, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar pra Larinha aquilo que eu não tive. E isso é o que mais me pega hoje, Dani. Hoje é o que mais me pega. Porque eu tenho que formular na minha cabeça alguma ação que eu gostaria que a minha mãe tivesse feito por mim. Sentir isso E e dizer assim: transformar para é ela. isso que a minha filha vai sentir quando eu fizer. Então eu faço. Porque eu não tenho um respaldo. Então eu tenho que criar isso na minha cabeça e dizer assim: não, a minha mãe fez isso aqui eu não gostei, isso aqui tá errado, ou isso aqui eu tive várias consequências porque eu fiz essa ação aqui, porque ela fez isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Aí eu vou, sento com ela: ó, Larinha, aconteceu isso aqui, comigo aconteceu desse jeito. Não quero ser assim. Vamos mudar isso? Vamos. Então desde pequena eu sento e abro o jogo assim, ó, muito aberto com ela. Eu costumo dizer que eu sei ser mãe de bebê, sei ser mãe de criança, sei ser mãe de pré-adolescente, mas eu não sei ser mãe de adolescente. Se você tem 16 anos e você tá difícil para você se expressar, tá difícil para você colocar tudo certinho na sua cabeça, imagina para mim, é a sua primeira vez aos 16? Parabéns, é a minha também. Eu nunca tive uma filha de 16 anos. Você precisa entender que eu também não sei o que eu tô fazendo. Eu não tive 2, 3 filhos antes de você.
Então você é a minha primeira viagem e sou a tua primeira viagem. Então a tolerância que eu tenho com ela é a mesma tolerância que ela tem comigo. Então, tipo, se a minha mãe teve esse comportamento, ela diz assim, não, teve um motivo para minha mãe fazer isso. A minha mãe minha mãe não ia fazer isso. Eu vou sentar com a minha mãe e eu tenho certeza que atrás desse comportamento dela tem todo um pensamento que ela quis organizar para ela poder fazer isso aqui. Então a gente fala tanto sobre cabeça, sabe, sobre mente, assim, de ter uma maturidade, de saber o que está fazendo no futuro, que a gente acaba, tipo, não tendo muitos atritos. A gente acabou ficando mais ligada por causa disso. Porque eu deixei ela entender a minha mente a ponto de saber prever as minhas ações. Dizer assim, a minha mãe vai fazer tal coisa. Eu conheço a minha mãe vai fazer assim, assim, assado. Então, eu sou muito aberta, sabe? Mas da mesma forma que eu sou muito aberta, eu também sou muito rígida. Aí todo mundo olha pra mim e fala assim: Nossa, a X é uma mãe muito liberal. Não, não sou liberal. Permite esse contato, dá essa abertura para gerar essa confiança, que você tem que ser totalmente liberal. Sim. Tudo tem É limite, porque né? eu acho que Que é uma coisa é o sinônimo. diálogo. Uhum. Uma coisa é você ter diálogo. Outra coisa é liberdade. E liberdade também, ela esbarra na questão do respeito, da ordem, da educação, Dos dos limites. limites que você tem Sim. que dar para o seu filho, né? Então, assim, você pode ter a liberdade de ter um bom diálogo, mas esse diálogo pode ser franco e pode ir além das relações pai e filho, mas tem aí os limites que a posição de pai e de mãe tem que impor e tem que seguir, Exatamente. né? Você pode, por exemplo, questionar o seu pai ou sua mãe se você é jovem e sobre qualquer coisa da vida. Eu acho que o pai e a mãe vai ter o maior prazer do mundo em esclarecer, né? Só que não é porque você conversou sobre droga que você vai poder usar droga, Uhum. né? Não é porque você Sim. falou sobre sexo com 16 anos que seu pai vai querer que você faça isso com 16 anos, Exatamente. entendeu? Até Sim. porque a gente sabe que hoje tem uma mistura, uma confusão muito grande de que educação e cultura é responsabilidade da escola, e na verdade não Não é. Não é, é. não A é. educação é responsabilidade da família. Uhum. E isso é educação, é educar a criança, educar o adolescente para o mundo, para a vida, né? É dar a ela as opções de escolher entre o certo e o errado, Uhum. mas sabendo que o errado tem consequências. Isso é uma realidade que a gente frequentemente acaba trazendo para a mesa, porque todas as vezes que a gente senta para tomar café lá em casa, a gente demora umas 2 horas na mesa, porque a gente conversa sobre tudo, tipo, como é que você tá? Tipo, como assim, como é que eu tô? Todo mundo fala, tô bem, tudo bem, tá, mas eu vou perguntar de novo, A como é que você resposta tá? primeira é sempre tô Automática. bem, né? Tô bem. Não, não. E agora? Como é que você tá agora? Tô bem também, mas e agora? O que você tá fazendo agora? Como é que você tá agora? E aí até a gente explicar o que aconteceu na semana, até o entender o que o outro tá vivendo, tudo, o que que tá passando, a gente já vivi isso no colégio, que não sei o quê. Então a gente tem essa conversa muito aberta com tudo que aconteceu, eu sei quais são os amigos do colégio, eu sei o que ela conversou ontem, o que foi que ela viveu ontem, o que que ela falou com o namorado, que agora ela tá namorando. Então, tipo, eu sei tudo. Ela tá namorando? Ai, que bonitinha. A mãe sofre. Tá namorando! E Minha aí, mãe sofre. não, eu não sofro tanto porque Ele eu é tô cristão? acompanhando de perto, não. Mas tem uma cabeça muito boa, sabe? É um menino muito maduro, muito consciente. Então a gente acabou trazendo ele para a mesa também, porque a minha intenção é conhecer quem tá na mesa comigo. Se Com você não certeza. tem a intenção de estar na mesa comigo, Não serve para estar na minha vida. Exato, entendeu? E a gente falou de religião, falou muito de religião, né? Você é uma pessoa muito. Eu não diria nem religiosa, eu não iria por esse caminho. Pessoa Uhum. espiritualista. Espiritualizada, né? E quem olha X, a gente já teve essa conversa algumas vezes lá no estúdio. Você prefere que chame de salão, de estúdio? E salão. Salão, lá no salão. E a X tem tatuagem, né? Uhum, A X é uma várias. mulher bonita, uma mulher cuidada. Às vezes ela tá com os estiletos na mão, Sim. entendeu? E,
E ela já foi muito julgada por isso, né, X? Sim. Por ser cristã e ter tatuagem, e ter uma imagem mais moderna, né? Vamos dizer assim. Fala um Sim. pouco disso. É, eu acabo sempre. Essa pergunta sempre chega até mim de uma forma ou de outra, né? Sempre tem, tipo, você é crente? Por que que você tem tatuagem? O que que você acha da tatuagem? Tipo, eu queria fazer uma, mas meu pastor não deixa. Isso sempre chega até mim de uma forma ou de outra. E também o preconceito. Já achei que nunca viveria isso, né? Porque quando a gente pensa em preconceito, a gente pensa em preconceito racial e ideológico de várias formas, assim, Sexual. sexual, de várias formas. Mas a gente não imagina que a gente vai sofrer um preconceito, tipo, por algo que você decidiu fazer na sua pele. Eu já falei muita coisa. Estava atendendo uma pessoa, já falei um monte de coisa sobre Cristo, sobre a minha fé, como que deve ser, o que que eu vivo, sobre o que é uma realidade para mim. E essa pessoa pegar tudo o que eu fiz, invalidar tudo, colocar no lixo e dizer assim: mas você tem tatuagem. Ou Olha que seja, Como absurdo. se a tatuagem como se isso fosse. definisse meu caráter, minha prioridade, meu fundamento. Tipo, tudo isso aqui que eu te falei, valeu de quê? De nada. Ela pegou isso porque eu tenho a tatuagem, jogou no lixo e acabou. Eu automaticamente, né, dei um passo atrás e eu fiz, ok. Você não concorda? Não. A Bíblia fala que não pode fazer e tudo mais. E eu fiz, ok. Para você não pode fazer? Ok. Mas na minha Bíblia, É, porque eu não me lembro de nada não nesse tem. É sentido, porque entendeu? tem um versículo na Bíblia que é muito manipulado, né? Tipo, a bel prazer das pessoas que estão explicando ele. Então, quem realmente lê o contexto do livro e tudo mais, vai entender que aquilo que está sendo dito no versículo está falando de uma cultura nicolaíta daquela época, de um povo que não era o povo de Israel, que ao invés de só lembrar dos mortos, tanto que na Bíblia está escrito assim: não façam marcas no seu corpo por causa dos mortos. E aí essa marca no corpo, o povo associa como tatuagem. Mas não tá falando de tatuagem porque naquela época nem existia tatuagem. Ele tá falando de uma marca no corpo. Qual era esse contexto? O contexto era de pessoas, por exemplo, minha mãe faleceu e aí eu simplesmente senti saudade dela e tá E tudo se bem, ferir. chorei e beleza. Mas para a cultura deles, se eu não pegasse algo e me marcasse, as pessoas, sabendo que os meus pais faleceram, me visse andando na rua sem nenhuma marca no corpo, diria assim: olha que povo, que mau filho, olha que filho ingrato. Ele não sente falta dos pais. Os pais deram tudo para ele, criaram ele, fizeram tudo, e ele é Era uma ingrato. questão cultural, né? Era De questão um povo cultural. antigo. Você precisava sentir falta do seu pai para as pessoas entenderem que você sentia falta Você dele. tinha que ter alguma coisa Você se marcava. demonstrando a sua falta para que as pessoas entendessem que você Exato. sente falta. Não é sobre tatuagem, é sobre automutilação. A pessoa se automutilava para lembrar que o pai e a mãe E morreram. para satisfazer uma vontade da Da sociedade. Exatamente, que ela vivia. Então não tem nada a ver com tatuagem. O contexto é esse. Mas aí, com outras linguagens que foram feitas da Bíblia, trouxeram uma linguagem que é uma específica, NTLH, que ela mudou a frase, né? Mudou a palavra e disse assim: não façam tatuagens no seu corpo. O que é uma coisa errada, porque se você coloca uma frase Estão cultural, distorcendo, né? você pega uma frase cultural e coloca numa tradução, você tá manipulando a massa. Não estou dizendo que a Bíblia seja manipulativa, mas a pessoa que O colocou ser aquilo ali. humano que estuda a Bíblia, que prega, é Sim, quem a manipula. sim. Então, se Né? você olhar o contexto, a frase, para quem está sendo dito aquilo ali e por que foi escrito aquilo ali, para qual finalidade, se você não fizer essas perguntas para o texto que você está lendo, você pega um texto, vira um pretexto para você falar o que você quiser. Então, tatuagem para mim é uma obra artística, Sim. tanto que cada uma delas significa algo para mim. Cada uma Então, tem um É significado. um Tem um adorno também. significado. Tem gente que entende como um adorno, como uma homenagem.
e não diz nada sobre você. E você é uma pessoa muito engajada com as questões da sua igreja, Sim, do movimento que você segue, sim. entendeu? E agora, só voltando um pouquinho, que a gente acabou não falando muito disso, mas só voltando um pouquinho lá atrás. Me fala um pouquinho da sua situação de trabalho lá naquela região. Como que você decidiu montar o salão ali naquela região? Como que é a sua relação com a sua clientela hoje? E se você pretende sair dali, se não pretende sair dali, como que tá essa situação para você hoje ali? E se você não pretende sair dali, por quê? Isso é uma das perguntas que fizeram muito pra mim também. Se eu tenho vontade de crescer, né? Tipo, X, você tem tudo pra crescer, você tem um trabalho maravilhoso, você tem uma qualidade de serviço, você tem boas clientes. Por que que você não cresce? Por que que você não sai dali pra um lugar maior? Contrata pessoas pra trabalhar pra você. Ensina essas pessoas. E aí eu acabei gerando uma mentalidade em mim que não é sobre o meu crescimento. É sobre aquilo que eu tô fazendo, é sobre o propósito que eu tenho e não sobre o quão grande eu sou. Então, não importa onde esteja, eu vou estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, sendo a pessoa exatamente que eu sou, independente de quem eu esteja atendendo. Então, esse é o propósito. É ser ao invés de Ter. é isso. Sobre o lugar, eu morei no Vila Mara por um tempo, e aí eu trabalhei num lugar chamado um salão mais próximo lá, que era bem conhecido. Trabalhei lá e aí me tornei conhecida nesse salão, as pessoas gostaram muito do meu trabalho. E quando eu saí de lá, muitos clientes vieram comigo. Então, eu fui trabalhar a domicílio, eu trabalhei de casa em casa. Foi quando eu entendi o meu propósito, que não é sobre unhas, é sobre cuidar de pessoas. E aí eu chegava, eu fazia a unha, e aí tinha hora que eu não conseguia atender a minha agenda toda num dia, porque a gente estava ali conversando, daqui a pouco a cliente, ou então eu chegava na casa da cliente, a cliente estava muito ansiosa, estava tendo uma crise de ansiedade, eu parava tudo que eu estava fazendo. Me agarrava com ela, orava junto, chorava junto, abraçava, acalmava, e aí eu ia fazer o meu trabalho. Eu entendi que não é sobre só a unha, existe uma pessoa atrás, sabe? Sobre empatia. É isso. Eu aprendi a abraçar pessoas que eu nunca conhecia. E tem pessoas que chegam lá no salão que se sentem tão à vontade, que nunca me viram na vida e que se sentem íntimas só A X de. sabe minha vida inteira. Ela sabe minha vida inteira. Nunca me viram, mas quando senta ali se sente tão à vontade para falar, o ambiente é muito relaxante, sabe? Já por causa disso, por causa desse tratamento que a gente vem fazendo já faz um tempo. Então, depois do atendimento a domicílio, eu entendi qual era o propósito do meu trabalho. E trabalhar sozinha é o foco, porque se eu colocar outra pessoa, eu não consigo tratar da cliente que está na minha frente. Eu não consigo cuidar dela com aquilo que eu preciso cuidar. Eu não preciso ouvir, às vezes ela não fala porque alguém está ouvindo, eu tô me sentindo aqui meio, não queria falar. Às vezes eu tenho muita coisa para falar. O choro tá aqui engasgado, Mas mas não ela não sai, ela não se coloca, sente à porque vontade. não se sente à vontade. Eu preciso estar num lugar sozinha, trabalhando sozinha para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu não entendo que o que eu sei fazer de melhor é unhas, e sim isso, E sim cuidar de tratar a pessoas. pessoa, cuidar de Cuidar, pessoas. amparar, dar suporte, A porque unha é é só isso, um um pretexto. pretexto. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, é suportai-vos uns aos outros em amor. Quando a Bíblia fala de suportai-vos, ela não está falando de, nossa, essa pessoa é Ai, eu vou chata, eu ter vou que ter que aguentar. suportar. Ela está falando de dar suporte, amparar, tá perto. Jesus era terapêutico, ele tratou cada uma das pessoas que ele chamou. Ele disse: você, larga tudo e vem. E ele não se importou com quem você era. Nele tinha um ladrão, tinha alguém que era cobrador de imposto, tinha outro que era pescador, tinha outro todo bravinho que era um zelote. Pedro era o cara que andava com uma faquinha aqui, ó, para matar o soldado romano. Então ele pegou cada pessoa de cada sociedade israelita para poder tratar essas pessoas e mostrar que tem jeito para tudo, entende? Tem Exatamente. jeito para todo mundo. Então, Aproveitando esse gancho, X,
infelizmente ou felizmente, não sei, nosso tempo é curto, o que nos proporciona já deixar aqui o convite para você voltar uma próxima oportunidade para compartilhar esses ensinamentos lindos que você trouxe aqui para gente, né? De demonstrar que o ser humano precisa de empatia, Sim. né? E que toda história pode ter um final feliz, ou melhor, uma continuação feliz, porque o final não existe, né? Uhum. E assim, eu quero agradecer muito em meu nome, em nome da Marta, em nome do nosso projeto, que ainda é um bebezinho, a sua disponibilidade de abraçar o nosso projeto, vir aqui contar a sua história, mostrar pra gente que ter empatia e estender a mão pro outro é muito mais do que só ouvir, do que só amparar. Faz bem pra gente também. Faz, é uma via de mão dupla, Uma né? via de mão dupla. E por isso eu quero pedir para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. A X dá curso, tá? De extensão em acrílico, que é uma técnica maravilhosa, é melhor que a fibra de vidro. Eu falo. Propaganda gratuita. É verdade, mas é verdade, é melhor que a fibra de vidro. E ela dá curso, ela dá de turmas, mas ela dá VIP também. VIP Individual. também, específico para a pessoa. Ela participa de cursos também com outros professores. Então segue ela lá nas redes sociais dela, que ela vai deixar agora. Sim, a rede social está no Instagram, é XS Andrade. Então, sigam lá quem puder. Está sempre disponível, direct e tudo mais. Então, é só chamar. A rede social dela, quem cuida é ela. Uhum, E é pessoalmente. muito bem organizada, aliás, né? Ela tem muito talento para isso. Sou bem falante, né? Nervosa, porém falante. Não, mas Louca tem também, também não o se senso assustem. estético, né? Lembra que logo no começo eu falei, perguntei para você quem cuida das suas redes sociais, porque era muito bonito, assim, o feed dela é muito bonito, entendeu? Então, e ela que cuida, e agora ela tá mais na linha dos TikTokers, entendeu? Então tá ficando Mas bem legal assim, mesmo. Dá pra dar uma tá divertida. cumprindo o seu propósito, que é Sim. levar terapia e acolhimento para quem precisa. Sim, nunca foi sobre número de seguidores, né? Se uma pessoa que a gente fala qualquer coisa no story, se uma pessoa for alcançada, se Já uma é o pessoa suficiente. já lê aquilo ali e dizer, caramba, eu precisava ouvir isso, já é o suficiente, o propósito já foi cumprido, porque o vídeo foi feito pra você, que assistiu e falou com você. Se não falou com você, tá tudo bem, né? Não é sobre o número. Então, gente, pega essa dica, como diz o Rick Chester, pega essa visão, Pega a visão. Pega a porque visão. tudo tem jeito. E a X é uma prova viva disso. Tem jeito. Tudo tem jeito. Sim. Então, antes da gente se despedir, uma Exato. olhadinha ali para a câmera para sair uma fotinho. Muito obrigada, X. por Muito ter obrigada, vindo. agradeço. X. Foi Agradeço maravilhoso. profundamente. Obrigada mesmo. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada mesmo por ter atendido o meu chamado. Ela ficou com medo, mas aí deu tudo certo. Ela tá um pouco gelada. Gelada. hein? No começo ela deu uma tremidinha, mas Assim, ó. deu certo. Gente, obrigada. Tchau, Beijo galera. pra todo Tchau, mundo. gente. Até o Até o próximo próximo. episódio, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.